Meus amigos, mais do que nunca, para nós entendermos bem o que acontece no mundo político, nós temos que estudar a comunicação política. Esqueça esse negócio de instituições, regimes de eleição, formalidades do sistema político. Sempre o que importa é a comunicação política, ou o que mais importa. E hoje nós, mais do que nunca, precisamos nos debruçar sobre isso. Eu aqui quero compartilhar em poucos minutos algumas coisas que tenho lido a respeito, se me permitem. Por exemplo, o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. É um escritor italiano que exatamente descreve, narra, explica os processos de ascensão da extrema-direita, particularmente na Itália, e os movimentos que rondam a Europa. Por quê? Os engenheiros do caos, porque o da Empoli vai exatamente situar nos algoritmos ou nos arquitetos dos algoritmos aqueles que são mais responsáveis por esses movimentos ou pela ascensão desses movimentos de extrema-direita, que tem como guerrilha virtual, o principal instrumento de atuação e de persuasão em relação às massas. Então, apenas para citar alguns aspectos, o da Empoli diz que exatamente esse extremismo, esse populismo de direita, em primeiro lugar, ele se nutre, ele se alimenta da cólera, a raiva, não é? E, dependendo do contexto, por várias razões. Podem ser perdas econômicas e sociais objetivas que acometem determinados grupos sociais, pode ser a ameaça da imigração, pode ser a construção de inimigos que sejam imaginários. O fato é que esses movimentos de extrema-direita, eles se nutrem nessa guerrilha virtual, não é? Da cólera e da raiva. De certa maneira, isso causa muitas inversões de valores. O da Empoli, ele identifica, por exemplo, que os líderes desses movimentos de extrema-direita, até mesmo os seus defeitos e os seus vícios, são vistos pelos seus admiradores como vantagem. Então, por exemplo, aquilo que é inexperiência é uma prova de que eles não pertencem à turminha, não é, dos grupos políticos. Aquilo que é incompetência é visto como autenticidade, não é? As tensões que eles produzem a nível internacional nas relações externas é visto como independência, e até mesmo as fake news que eles produzem para os seus admiradores é como se fosse uma liberdade de espírito que eles têm. É outro aspecto dessa guerrilha virtual travada na comunicação política nos ambientes digitais. Os especialistas em comunicação, os cientistas de dados é quem orienta essas estratégias. Não é quem pensa que Jair Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, ele é um louco, ele é apenas ignorante, ele é apenas violento. Não é. Ele é orientado ideologicamente a, como diz da Empoli, criar e recriar esse ambiente de tensão permanente. Para quê? Para dominar a atenção. Particularmente, o conteúdo da mensagem desses líderes de extrema-direita e de seus seguidores, de seus apoiadores ou de seus avatares, né, nas redes sociais, contém, sobretudo, o ataque ao que eles chamam de politicamente correto, né? Tudo que é politicamente correto, então, eles querem desconstruir. Eles enfatizam as emoções negativas, sobretudo, né? Então, aquele negócio da violência verbal, do insulto, não é? Da grosseria, da raiva, isso tudo gera engajamento, que é o maior objetivo que eles pretendem nas redes sociais. Eles adequam também as notícias às visões de mundo de cada grupo que, estando nas bolhas que eles construíram, não é, vão poder satisfazer as necessidades dos seus seguidores. Então é um outro componente também. As notícias que eles partilham é para se adaptar
aos valores e às visões de mundo dos seus seguidores. Nesse sentido, muitas vezes os fatos objetivos, as demonstrações de dados incorretos, de que determinadas notícias são falsas, não produzem efeitos nos apoiadores da extrema-direita, porque na verdade eles estão feitos, não é, cativos dessa máquina de comunicação virtual que dá suporte aos movimentos de extrema-direita. Introdutoriamente, é o que Daim Poli trata no seu livro Os Engenheiros do Caos. Em outro momento a gente vai avançar com algumas análises, alguns comentários sobre a abordagem do Daim Poli nesse livro. Um abraço a todos.